paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, o assunto do vídeo de hoje será: o sermão profético de Jesus Cristo, ele se cumpriu com a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo? Muitos irmãos, principalmente irmãos de crença preterista, ensina que tudo que está escrito no sermão profético de Mateus 24, eles dizem que tudo já se cumpriu com a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Já outros irmãos ensinam que as profecias do sermão profético teve um cumprimento parcial no tempo da destruição do templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo, e que depois haverá um cumprimento final no tempo do fim. Embora, irmãos, eu acho que a segunda interpretação tenha um pouco mais de coerência que a primeira, eu acredito que todo o sermão profético de Mateus 24 se cumprirá apenas no tempo do fim. Ele não se cumpriu com a queda de Jerusalém e do templo no ano 70 depois de Cristo. Existe algo, irmãos, que não permite que interpretemos que a destruição do templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo se cumpra nas profecias do sermão profético. Esse algo, irmãos, é o Muro das Lamentações, que continua de pé, irmãos, até os dias de hoje. No livro de Mateus, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 2, Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, irmãos. Porém, irmãos, nós vemos que o Muro das Lamentações permanece de pé até os dias de hoje. Ou seja, as profecias do sermão profético não se cumpriu com a queda do templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Mas nós vemos lá, irmãos, que o Muro das Lamentações, está lá de pé até os dias de hoje. Então essa profecia, irmãos, não dá para encaixar naquele tempo. Essa profecia, irmãos, de que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, ela se cumprirá, irmãos, na sétima taça da ira de Deus. Porque é dito assim, irmãos, na sétima taça da ira de Deus. É dito na sétima taça da ira de Deus que há um grande terremoto como nunca tinha havido antes. E é dito na sétima taça que caíram a cidade das nações. Ou seja, irmãos, na sétima taça é que se cumpre aquilo que foi dito, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Irmãos, na sétima taça, esse mundo está sendo desconstruído para dar lugar, irmãos, a um novo céu e uma nova terra, conforme, irmãos, está escrito no livro de Pedro, que diz mais ou menos assim, que os céus e a terra que agora existe estão guardados, entesourados, para o fogo, ou seja, para a destruição. E é dito ali que nós, segundo a sua promessa, aguardamos, irmãos, um novo céu e uma nova terra, onde habita, irmãos, a justiça. Então, irmãos, eu já dei uma introdução aqui do que eu entendo. Então, irmãos, eu quero aqui fazer uma leitura, irmãos, em Mateus capítulo 24, nós vamos ler com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, do verso 1 ao verso 3, irmãos. E eu vou explicar para os irmãos que essa profecia, ela não se cumpriu ali no ano 70 depois de Cristo, certo, irmãos? Mas ela está destinada a se cumprir ainda lá no tempo do fim. É que nem eu falei no começo do vídeo. Tem irmãos preteristas, que interpreta que Mateus 24, o sermão profético, já se cumpriu tudo ali, no ano 70 depois de Cristo. E tem aqueles irmãos que já interpretam, irmãos, que ali teve um cumprimento, ali se cumpriu, ali teve um cumprimento parcial ali, com a destruição do templo, e que haverá um cumprimento total ainda no tempo do fim. É que nem eu falei para os irmãos, ainda que eu acho que a segunda interpretação é um pouco mais coerente, irmãos, mas não totalmente coerente. Por quê? Porque eu entendo, quero mostrar para os irmãos que essa profecia, ela vai se cumprir, todo Mateus capítulo 24 vai se cumprir no tempo do fim.
Então, irmãos, vamos ler Mateus capítulo 24, do verso 1 ao 3, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então aqui o Senhor Jesus está afirmando que vai chegar um dia que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derribado ali. Mas, irmãos, olha, o Muro das Lamentações está lá até hoje. Isso impede do cumprimento ser ali. Mas, irmãos, no decorrer do vídeo eu vou mostrar para os irmãos. Isso vai se cumprir lá no tempo do fim, lá na última taça da ira de Deus, onde há um grande terremoto, a cidade das nações cai, né? Ali sim está ocorrendo isso, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Verso 3, irmãos. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? Quais coisas? Os acontecimentos, irmãos, que levaria esse mundo, não só Jerusalém, mas todo esse mundo, a não ficar pedras sobre pedra que não seja derribada. Então vamos prestar atenção aqui, irmãos. É aqui que é a chave para nós entender que Mateus 24, o sermão profético de Cristo, não se cumpriu ali no passado, né, na época da destruição de Jerusalém. Então vamos ler e meditar. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? Quais coisas? O acontecimento é do tempo do fim que não deixaria pedra sobre pedra que não seja derribada. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda, da vinda de Cristo e do fim do mundo. Então, irmãos, veja bem, quando Jesus Cristo disse que não ficaria pedra sobre pedra que não seja derribada, os discípulos entenderam que esse acontecimento está ligado ao tempo da vinda de Cristo e ao tempo do fim do mundo. Irmãos, vou fazer aqui uma pergunta. Lá em 70 depois, no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída, o templo caiu, Jesus Cristo voltou naquele tempo? Ali foi o fim do mundo? Irmãos, não adianta querer espiritualizar, muitos vão falar: não, mas Jesus veio de uma forma invisível, ele veio de forma simbólica. Outros vão dizer: não, Jesus ali ele veio em juízo para o povo judeu. Não, irmãos, aqui está falando de uma vinda visível, certo, irmãos? Diz-nos quando serão essas coisas. Que coisas? Os acontecimentos em que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, irmãos, quando Cristo falou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, os discípulos já entenderam de cara que aquilo ali está falando de algo que se refere ao tempo da volta de Cristo e ao fim do mundo. Irmãos, chegou o ano 70 depois de Cristo, Jerusalém caiu para o Império Romano, o templo foi destruído, Jesus Cristo não voltou e não ocorreu o fim do mundo. O mundo ainda está de pé, nós ainda estamos aguardando a vinda de Cristo. Então, irmãos, esse texto aqui, esses poucos versos, já deixa claro, irmãos, os acontecimentos que Jesus Cristo vai citar no sermão profético é para se cumprir no tempo do fim. Ele não se cumpriu ali em 70 depois de Cristo. E também, irmãos, não vamos dizer, se cumpriu parcialmente ali e vai ter um cumprimento total no tempo do fim. Não é isso, irmãos, que dá a entender. Então, veja bem, os discípulos ali mostrou a estrutura do templo para Cristo. O Senhor Jesus disse, vai chegar um tempo, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos chegam em Cristo e perguntam, quando vão acontecer essas coisas?
E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, eles estão perguntando sobre a vinda de Cristo. Estão perguntando sobre o fim do mundo. Certo, irmãos? Então, Jesus Cristo não veio ali naquele tempo, da época da destruição do templo em 70 depois de Cristo. Ali em 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído, Jerusalém foi derrubada, irmãos, não ocorreu o fim do mundo, o mundo está aí até hoje, certo, irmãos? Então, os irmãos notam que diz ali, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, aqueles que cita que se cumpriu com a queda do templo, eu pergunto para os irmãos, o que o muro das lamentações está fazendo ali de pé? Uma vez que Cristo falou claramente que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. O muro das lamentações ficou, irmãos. O muro das lamentações está lá de pé. Então, essa parte, irmãos, não se cumpriu ali. Não se cumpriu porque o muro das lamentações está de pé. E como eu disse para os irmãos, esse acontecimento que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, essa profecia, ela se cumpre lá na 7ª taça da ira de Deus. As 5 primeiras taças da ira de Deus, ela é destinada a castigar o anticristo e o seu reino. A 6ª taça da ira de Deus, ela nos revela uma preparação para a batalha do Armagedon. E lá, irmãos, na 7ª taça, Deus se lembra da grande Babilônia, há um grande terremoto e é dito que cai a cidade das nações. Quando a cidade das nações está caindo, aí está se cumprindo. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Não só em Jerusalém, mas em todas as nações, porque ali na 7ª taça é todas as nações que estão caindo e sendo derribadas. Então, irmãos, para nós concluir aqui esse assunto, nós vamos lá fazer uma leitura, sobre a 7ª taça da ira de Deus. Então, irmãos, vamos ler aqui rapidinho sobre a 7ª taça da ira de Deus. Vamos ler, irmãos, aqui no capítulo 16, do verso 17 em diante. Lemos: com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse grande terremoto. E um grande terremoto como nunca tinha havido, quer dizer, será o maior terremoto da história. Irmãos, o que um terremoto faz? Ele põe tudo abaixo, prédio, casa, certo? Então aqui, irmãos, está falando de um terremoto, E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Quer dizer, será o maior terremoto da história. Tal foi este tão grande terremoto. Então, irmãos, o terremoto tem a finalidade do que ele destrói. Vai para o chão. Onde passa um terremoto, vai para o chão. E a grande cidade, que também diz respeito à meretriz ali, a grande meretriz do tempo do fim, a grande Babilônia, a grande meretriz do tempo do fim. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E a cidade das nações, não só de um lugar, mas de todas as nações. E a cidade das nações caíram. Quer dizer, irmãos, aqui está se cumprindo o que Cristo disse. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Esses acontecimentos aqui, da 7ª taça, está relacionado ali ao tempo do fim. E o que os discípulos perguntou para Cristo? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O fim do mundo, irmãos, ocorreu lá em 70 depois de Cristo. A volta de Jesus Cristo se deu naquele tempo. Muitos irmãos vão querer espiritualizar, foi de forma espiritual, foi de forma invisível. Ali Jesus Cristo veio como um juízo para o povo judeu. Já vi muita, gente que interpreta dessa maneira. Mas, irmão, no meu modo de entender, ensinar dessa forma é forçar a barra. Jesus Cristo não veio,
não teve o fim do mundo ali, nem nada disso, ó. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, né, que diz respeito ali à grande meretriz, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Ó, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Os irmãos tá vendo, ó, tudo sendo destruído, tudo sendo movido, né? E os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, quer dizer, uma chuva de pedra, né? Ó, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemavam de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então, irmãos, tem 3 coisas aqui que dá para nós entender que aqui está se cumprindo o que Cristo disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Essas 3 coisas é o quê? É que onde diz que vai haver um terremoto como nunca tinha havido um antes, aqui onde diz que a cidade das nações caíram, e aonde está escrito: e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Aqui, irmãos, está se cumprindo. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Na 7ª taça, esse mundo está sendo desconstruído para dar lugar a um novo céu e a uma nova terra, onde habita a justiça. Irmãos, eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu espero que os irmãos tenham entendido, que o vídeo tenha trazido sabedoria, entendimento, conhecimento e edificação para todos os irmãos em Jesus Cristo. Eu vou pedir para os irmãos, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Dê um like para ajudar a fortalecer o canal. Compartilhe, irmãos, o vídeo e o canal com mais irmão na fé, para mais irmão poder chegar ao conhecimento desses assuntos, irmãos, que é pouco falado, né? É um assunto muito difícil, mas porém pouco falado, pouco explicado, e é tempo do povo de Deus se despertar, procurar entender essas coisas, né? E buscar o conhecimento de Deus. Então, irmãos, eu encerro o vídeo aqui. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Deus abençoe a todos. Amém.